Podcast Delírio Histórico. Fez um negócio. Eu não vou colocar isso aí, acho que é um feedback. Não, acho que um negócio elaborado ficaria legal. Um negócio elaborado ficaria legal. Beleza, tá. Então, agora eu já não sei mais se eu deleto isso. Vai. Depois Vai no vai dar fim, risada. depois eu edito. Beleza. Ó, então, o que é a ideia do podcast? Que foda, né? Começa a gravar, já dá um tremor no cu, né, mano? Mas o negócio é assim, ó. Finge que não tem nada. Tá. Deve Foda-se. ser. Porque aqui, ó. Precisando de uma ideia. Ah, mas isso aqui tem que fazer um negócio. Aí zoou tudo já. Porque vamos ver o quanto você tá. A ideia do. Ó, já tá gravando de novo. Eu deixei, tipo. Tá. Por cima. A ideia do podcast é te entrevistar e pensar. Não é. A ideia do podcast não é te entrevistar, né? Entrevistar várias pessoas sobre história mesmo. E daí eu tava pensando. Pensei que o que a Alessandra mais sabe é sobre educação. E daí o que eu pensei sobre educação? Na verdade eu queria escutar você. Por que você quis começar a pesquisar isso, entendeu? Porque, ó, nós é historiador, entendeu? E nós só sabemos o que é processo, né? Processo é o que nós estudamos. E daí eu fico pensando assim, talvez seja interessante, tipo, começar... Ó, isso que é foda. Aí que tá. Sem roteiro a gente fica perdido, entendeu? Não tá perdido. Não tá só perdido, vai. né? É que parece que eu tenho o norte, mas eu não tenho. Tá, mas eu vou fazer assim, ó. Vou só explicar qual que é a metodologia do podcast pra quem for escutar. Que o negócio é assim, eu tava falando com a Alessandra e eu pensei assim, ó. A gente vai chegar aqui e falar, puta, fala 1 hora, ó, já 2 minutos de podcast. Você vai pensar, vou escutar um podcast de boa. Aí você vem lá, cara, tem 2 horas de conversa. Você pensa, mano, eu não tenho 2 horas da minha vida pra ficar escutando 2 malucos conversar, entendeu? Então a gente pensou assim, ó, em separar, tipo assim, por temas, tipo 10, 15 minutos. Então vai ser tipo uma temporada de Alessandra falando coisas, mas ela vai estar aqui agora e a gente só vai picar. Vai estar com a mesma roupa, com o mesmo cheiro. Parece que é outro dia. Câmera, vocês vão ver. Mas é mesmo dia, mesma hora. É nóis. Então assim, ó, de primeiro, o que eu penso, sempre quando eu penso numa pesquisa, e o que eu penso que é muito importante a pessoa sempre refletir, é pensar por que ela decidiu fazer essa pesquisa, entendeu? Sim. Por isso que eu penso um pouco do seu processo, assim, tipo assim, de você pensar, pô, que daí é quando você começou a parte da justificativa da Isso. apresentação da dissertação. É quando você começou a estranhar o mundo, que nem a Cida fala, né? Eu já coloquei isso até na minha dissertação. Tipo assim, quando você estranha, eu acho esse é o momento mais, porque é um momento de ruptura na própria pessoa, sabe? Claro. De ela perceber o mundo, ela pensa, cara, entende? Mas é engraçado, né? Porque, pra mim, quando eu fico me perguntando por que eu tô pesquisando isso, não é um budista ali que fica de joelho e olha pra si. Mas eu vou pesquisar, entendeu? E me faz, tipo assim, eu fico, tá, mas eu achei estranho isso, e, tipo assim, isso me incomodou. Então eu vou lá pesquisar. Eu se perguntar por que eu acho estranho, pra mim, me faz sair de mim e... Entendeu? Eu acho que eu funciono nesse processo. Entende? Tá. Eu queria saber qual foi meu processo? o porquê você quis... Beleza, então. Tá, mas você fala, meu nome é Alessandra. Gente, eu sou a Alessandra. Isso. O que mais que eu tenho que falar? Você Informação. formada em... Tá. Apresentação do dia. Tá, eu sou a Alessandra Bastos, eu sou formada em História pela UniOeste e meu mestrado foi em História da Educação e Movimento Social. Então agora eu vou justificar por que eu fiz o meu mestrado nisso. Assim, quando eu estava na graduação, eu participei de um projeto chamado PIBID, que é um projeto de extensão que vai para as escolas fazendo trabalho de educação e tal. E aí, quando a gente chegou na escola, nossa ideia era justamente estranhar. O conselho que a professora dava pra gente, a nossa orientadora, era que a gente chegasse na sala de aula e tentasse olhar com estranheza. Eu vou escrever, mas não... Tudo bem. Olhar com estranheza tudo aquilo que era natural antes. Por exemplo, quando a gente estava no ensino médio, fazia pouco tempo que a gente tinha saído. Era tudo muito natural, as carteiras serem organizadas da forma que eram, a metodologia do professor, tudo era meio que naturalizado pela gente pra gente ser aluno e talvez questionar a disciplina, mas não questionar o sistema como um todo, né? Então, voltar pra sala de aula numa outra posição, que era de professora também, não professora ainda, né, mas tá parte de um projeto em que eu seria a professora, foi olhar para aquilo de outra maneira. Tá, e aí
Eu acho que a primeira coisa que a gente viu foi como o sistema era falho, assim, nos objetivos que ele tinha, porque a educação não funcionava, sabe? As crianças estavam lá, mas elas estavam preocupadas com outras coisas, estavam distraídas com outras coisas. O professor ficava falando lá na frente, mas a galera não tava funcionando, sabe? Essa relação não estava funcionando. E além dessa coisa da sala de aula, toda a estrutura da escola, ela mais tentava controlar e punir as crianças do que educar, pelo menos na minha concepção de educar, sabe? Então eu acho que ter ido para a sala de aula foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, ver a realidade, como ela funcionava. E aí, quanto mais eu trabalhava na escola, quanto mais a gente fazia oficinas e tentava construir um conhecimento com os alunos, mais eu via os desafios que a gente enfrentava, sabe? A dificuldade de você realmente criar uma relação de ensino-aprendizagem em que os dois sujeitos estivessem felizes e estivessem evoluindo nesse processo, sabe? E aí, a partir disso, no TCC, depois de ter participado desse projeto, eu tive que fazer o TCC, né? E aí o TCC foi olhar para essa educação através de um filme que tinha sido produzido em 2005, eu acho, que era um filme, Pro Dia Nascer Feliz é o nome, é um documentário, em que também apresenta a escola pública do Brasil em vários estados brasileiros, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, e apresenta os problemas que também tem nessas escolas. E aí, tipo, ter vivido essa experiência como professora nas escolas, ter pesquisado isso no TCC, foi tipo um choque de realidade, como a educação pública e particular é problemática e tá muito longe de atingir uma educação de qualidade que emancipe o sujeito, como fala o Paulo Freire, sabe? Então... Que é demonizado, né? Aqui no Brasil, né? Mas ele, tipo... É referência internacional, né? Mas, tá, e aí, ter visto tudo isso e tá me formando na faculdade de História, é um pouco dramático, assim, né? Porque você vai sair pra trabalhar... Ai, Deus! Tu vai sair pra trabalhar sabendo que o universo escolar tá totalmente zoado, sabe? Não totalmente. Posso falar, já vou meter. Tá, porque, assim, tipo... Eu via que é difícil. A gente estuda pensando... Vai ser foda quando você sair daqui, porque é tudo cagado. Tipo, eles falam... Eles avisam, eles né? avisam. Tipo, nem é que o mercado é uma bosta, não é tipo porque... Também. Não, com certeza, assim. Você tá em outra profissão, os caras falam, o mercado é uma bosta. Mas nós, como educadores, a gente tem essa vontade de educar e que eduque, entendeu? Sabe? Que funcione a educação, né? Uhum. E daí, tipo assim, eles já vão falando, cara, a educação não é dessa forma. Não, minha voz é grave, daí ela... Tá. Daí, tipo, a gente não educa, assim, eles já vão avisando, cara, a educação não funciona como a gente acha. E daí é doido, né, cara? Porque... Esqueceu o que você ia falar. Não, é muito decepcionante, né, velho? Você tá lá, você, tipo assim, o que você vai fazer não vai estar tão certo e também não tem onde dar o errado, você, tipo, não tem muita profissão, vamos fazer pão. Mas aí, tipo, a pira de quando eu fui começar a fazer o mestrado foi justamente, tipo, saber que é esse cenário decepcionante, que é muito desafiador também, porque se você quer mesmo entrar nesse campo, você vai ser desafiado se você quer manter os seus princípios que você acha e acredita que é a educação. Então, tipo, para você exercer isso, tu vai se ver diante de um monte de obstáculos, né? Mas o que eu pensei quando fui escolher a pesquisa do mestrado era justamente procurar alguma experiência de ensino que tivesse sido diferente, entende? Que tivesse conseguido alcançar em algum aspecto, em algum nível, aquilo que eu acredito que seja a educação. E aí que surgiu os ginásios vocacionais por causa de uma indicação de uma professora que também era da UniOeste, de História, e que era de São Paulo. Não dá pra cantar e depois querer falar em podcast, que já era. Fica tossindo no meio do podcast. Essa professora era de São Paulo, já vai dar 10 minutos. Não é? Não, é Geni. Mas pode... Depois a gente vai cortar, né? Pode ficar, 15 minutos faz mal. Vai. Tá.
E aí essa professora, que era de São Paulo, ela já sabia que tinha existido esse sistema de ensino, que são os ginásios vocacionais, na década de 60 no estado de São Paulo. E aí ela falou, tu gosta de educação, parará, tem essa experiência aqui. E aí eu fui atrás para descobrir um pouco mais. E a real é que essa experiência, ter feito essa pesquisa, me ajudou a olhar para o futuro com alguma perspectiva, sabe? Por saber que existia uma experiência de ensino que buscava, em seus princípios, e apesar de todos os seus problemas e contradições, buscava criar uma relação de ensino em que o aluno se tornava um sujeito na proposta de ensino, entende? Ele tinha espaço, ele tinha voz, ele participava na construção do conhecimento. Coisa que quando eu estava na escola, lá no projeto, no PIBID, eu não via, porque o aluno sempre estava submisso ao professor, entende? Ele tinha que aceitar as imposições e seguir aquilo. E o professor estava sendo submisso à direção. Então, era uma cadeia hierárquica em que todo mundo tinha que obedecer e nada fluía direito. No vocacional, apesar de ter uma hierarquia, de ter uma coordenação, de ter professor, de ter diretor, blá, blá, eles buscavam construir coletivamente a educação. E acho que, para além disso, a educação tinha uma perspectiva emancipatória. Porque, ao dar voz aos alunos, eles traziam a criança, então, para se tornar um sujeito do seu próprio processo de conhecimento. Então, a coisa que a gente faz na história, na graduação, que é pesquisar, que é ir construir conhecimento, eles faziam no ensino fundamental já. Tipo, ir pra biblioteca, pegar livro, fazer pesquisa, fazer entrevista, ir pra uma comunidade, fazer entrevista. O CIF tem bastante pesquisa, assim, tem TCC e tal, né? Eles tentam, tem algumas modalidades de ensino. Não, lógico que não é igual vocacional, né? Mas aí é ensino técnico, né? Então, vocacional também é um ensino técnico, na real. Era essa a proposta, de ser ensino técnico. Porque ele tinha... Eu quero vacilei. Só que será que não era... Outra questão. Fazer outra questão, né? Eu acho que a gente pode, então, encerrar dizendo que, que o meu caminho, então, de escolha da pesquisa foi justamente ter visto na realidade brasileira qual é a educação atual e ter ido buscar uma luz no fim do túnel na história da educação brasileira. Isso. E aí eu cheguei nessa experiência. Eu vou tentar resumir o que eu vejo do seu processo enquanto vou virar pra mim aqui, com o microfone. Então, eu vejo, tipo assim, que você entrou na graduação, daí você... E que talvez eu acho que eu vou fazer o resumo, que é alguém que entendeu alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, mostrar que se alguém entendeu. Porque você entra na graduação, tipo, mas a gente entra já meio... Até os 15, tá? Não. A gente entra, mas... A gente já, quando entra na graduação, já vai percebendo que a educação já é meio falha e tal. Daí você entrou, a Cacida, e todo aquele olhar que ela ensinou e mostrou, e aí você pensando, mas será que existe alguma experiência, algum ideal que eu pense numa questão assim, tipo assim, é uma crítica à educação, então será que existe um projeto que eduque o cidadão como cidadão crítico e pense sobre o mundo? Daí você pesquisou e achou o vocacional. Agora o que você tem que pensar no próximo capítulo é qual é a experiência que você pesquisou lá daqueles trabalhadores, entendeu? Então, não é dos professores, né? Não é metodologia. Não, eu acho que é bom pensar a experiência. Agora, tipo assim, você falar o seu objeto, entendeu? Tá. E só pesquisa, então. Tá. Fechou. Acabou. Pausa. Tipo choque de cultura. Acabou.